Olá pessoal, eu sou Ana Nunes, professora do Departamento de Fisioterapia da Universidade Federal do Ceará, e a gente está aqui em mais um momento, falando de traumato-ortopedia, e o nosso assunto hoje é avaliação e tratamento fisioterapêutico na artroplastia de quadril. Para a gente iniciar essa primeira parte do nosso momento, a gente faz ainda uma alusão aos aspectos técnicos que são importantes no nosso processo de decisão clínica. Então, alguns aspectos técnicos, eles vão influenciar no nosso tratamento e por isso é importante que a gente saiba. Então, inicialmente, a artroplastia de quadril, ela se trata de uma substituição da articulação do quadril através de um procedimento cirúrgico que é feito, e entre as causas mais frequentes, de necessidade, de indicação de uma artroplastia de quadril, tá? Processos avançados de osteoartrite de quadril, osteonecrose, no caso, fraturas de fêmur, e aí a gente já até viu um pouco, sobre a questão da irrigação da cabeça femoral, e isso pode, numa fratura de colo de fêmur, por exemplo, pode prejudicar essa irrigação e fazer com que haja necessidade de uma substituição da cabeça femoral, displasias de quadril e artrite reumatoide. No Brasil, essas artroplastias elas são realizadas na maioria das vezes em pessoas idosas com diagnóstico de osteoartrite. E com o envelhecimento da população, esses processos degenerativos e dificuldades de consolidações ósseas e alterações do fluxo sanguíneo da cabeça femoral, elas se tornam mais frequentes no idoso. Então, consequentemente, a necessidade e o número das artroplastias de quadril também estão em processo de crescimento. Quando que é indicado para o paciente fazer essa substituição articular? Quando ele tem dor em movimento e no repouso, quando ele tem perda de movimento, quando esse movimento está muito limitado, isso gera muita limitação funcional, então no seu dia a dia a qualidade de vida desse paciente está comprometida, E claro, tem que também a gente fazer um comparativo com as alterações radiográficas de desgaste articular, Então esses fatores eles devem estar juntos, para que haja alguma indicação para a realização da artroplastia de quadril. Mas é bom ficar claro também que quando esse processo se dá por um processo degenerativo articular, especialmente quando se dá por um processo degenerativo articular, esse processo ele é uma decisão compartilhada. Então se lança muito mão da opinião do paciente, a necessidade do paciente, o quanto aquela limitação está trazendo limitação para o seu dia a dia, está trazendo alteração do seu cotidiano, e qual a necessidade real de um processo cirúrgico naquele momento e substituição da articulação do quadril. Então, de acordo com as diretrizes, por exemplo, do Hospital Albert Einstein, então os pacientes com osteoartrose primária ou secundária de quadril que não tiveram melhora com o tratamento clínico, eles são elegíveis para uma artroplastia. Elegíveis, Eles poderão fazer artroplastia, Mas isso vai depender. Se eles sentem dor diária, progressiva, inclusive de caráter noturno, se eles fazem uso diário de medicação analgésica ou anti-inflamatória, que pode trazer uma série de efeitos colaterais, com esse uso prolongado desse tipo de medicação. Se eles apresentam incapacidade, pelo menos parcial, nas atividades diárias, como na higiene pessoal e de vestuário, se eles precisam realizar com auxílio, por exemplo, se tem algumas dessas atividades que ele não consegue realizar, que seriam as atividades básicas, de vida diária.
e uma limitação progressiva na amplitude de movimento articular. Então, não é o exame momentâneo desse indivíduo que vai indicar se ele é um paciente elegível ou não para uma artroplastia de quadril, mas um segmento do paciente e a observação da progressão dessas limitações, né? Então, se ele está num processo de progressão, de limitação de amplitude de movimento, de atrofia ou de perda de força muscular importante, especialmente dos estabilizadores da pelve, então esse paciente pode ser indicado para realizar uma artroplastia de quadril. No caso de contraindicações, o que seriam contraindicações para artroplastia? Então, pacientes que têm uma infecção ativa, material ósseo ou suporte periarticular não está adequado para que possa suportar, né, uma prótese. Indivíduos muito jovens, né, deve ser muito bem avaliado, né, esses indivíduos muito jovens, a necessidade real dessa artroplastia. Casos de obesidade que não há o suporte muscular eficiente para tal, insuficiência arterial que vai dificultar o processo de cicatrização, alterações ou doenças neuromusculares que também vai dificultar esse processo de estabilização pélvica, né, e fixação da prótese no local, e alterações mentais, doenças mentais que dificultem o processo de reabilitação como um todo. Essa substituição articular, ela pode se dar de forma parcial ou total. É muito comum que seja feita uma substituição articular total, por exemplo, nos processos de osteoartrite. Ainda assim, essa substituição articular total, ela pode ser dividida em cimentada. No caso aí é colocado, né, essa prótese é fixada através de um cimento cirúrgico, que é como se fosse uma argamassa, que fixa, né, através de uma trava mecânica, essa prótese no local. Então, nesse tipo de artroplastia total cimentada, existem duas interfaces. Existe a interface do osso com a própria argamassa ou o cimento e desse cimento com o implante, o que favorece uma série de micromobilidades no processo de recuperação dessa artroplastia, certo? Então, produz, nesse caso, dessas duas interfaces, pode ser produzido pequenos traumas mecânicos, térmicos, vasculares e químicos, e uma série de alterações metabólicas, né? Aumento da fragilidade óssea. Então, é necessário que haja alguns meses até que essas alterações sejam recuperadas. Por isso, o suporte de peso nesses pacientes, ele deve ser um pouco mais tardio, por causa dessa série de alterações que acontecem por causa dessas interfaces impostas pelo cimento cirúrgico, certo? A reabilitação, ela deve respeitar essa fase de reparo, como eu falei para vocês, especialmente o suporte de peso, tá? E podem ter algumas complicações, como processos de osteólise ou solturas de fragmento desse cimento, processos inflamatórios junto aí, mas ela tem uma ótima durabilidade, né? Ela dura muitos anos, esse tipo de prótese cimentada. Então, aqui a gente pode ver, né, um passo a passo da colocação, né, da prótese total de quadril, né, a substituição acetabular, assim como também a substituição, né, da cabeça femoral, né, com a colocação de uma haste intramedular, né? Então, a gente pode ver todo esse passo a passo aí nesse desenho esquemático. Ainda na artroplastia total, ela pode ser não cimentada. E aí ocorre a sugestão dessa retirada desse cimento para evitar aquelas complicações, as osteólises, os processos inflamatórios, esse processo de reabilitação mais tardio, né? Para que a pessoa esteja funcional mais precocemente, certo? Nesse caso, a prótese pode ser produzida tanto em metal poroso, com uma superfície mais rugosa,
né? E essa superfície mais rugosa, ela promove como se fosse uma trava mecânica para essa fixação da prótese, favorece assim essa osteointegração, esse processo de consolidação, tá certo? E dá mais estabilidade para esses componentes, certo? O componente femoral, ele pode ser anatômico, pode ter um formato cônico ou cilíndrico. E o componente acetabular, ele pode ser de natureza hemisférica, superfície porosa e aplicado sob pressão. Então, a imposição da carga, nesse caso, desse tipo de prótese não cimentada, ela é mais precoce, porque a própria imposição de carga vai favorecer essa osteointegração, por existir esse travamento. Então, quando você impõe a carga, né, essa superfície rugosa, ela favorece essa consolidação, essa osteointegração da prótese com a superfície óssea, favorecendo a recuperação. Então, como eu falei, a imposição de carga total máxima tolerada no treino de marcha, ela é mais precoce, respeitando, claro, os tecidos moles que também foram, né, sofreram um procedimento cirúrgico e precisam de recuperação, certo? A durabilidade é um pouco inferior à da prótese cimentada, a durabilidade da prótese. E ainda na artroplastia total, a gente pode ter um componente misto, né, onde geralmente o componente femoral ele é cimentado e o acetabular não cimentado, né? Então, nesse caso, a tentativa é de trazer os benefícios dos dois tipos de próteses, da cimentada e da não cimentada, especialmente para jovens mais ativos, né? Para favorecer essa funcionalidade mais precoce, por um lado, mas também favorecer uma certa segurança, durabilidade, né? Entendendo que se ele é jovem, ele vai precisar dessa prótese por mais tempo, né? Como eu falei, permite essa descarga de peso precoce, né? Especialmente pelo componente não cimentado dela, tá certo? E ainda a gente pode ter uma substituição parcial da articulação, né, que seria uma artroplastia parcial, tá? E aí é substituído apenas o componente femoral, né, da articulação, e geralmente é utilizado nos casos, como a gente já citou, de fratura de fêmur, fratura mais proximal de fêmur, né, onde tem um comprometimento aí da vascularização da cabeça femoral, geralmente tem um risco ou já está acontecendo um processo de necrose da cabeça femoral e aí tem a necessidade de uma substituição articular, certo? E ainda existe o resurfacing, que é um procedimento de substituição das superfícies articulares como se fosse um recapeamento, né, de quadril por metal. Então, é quando existe um processo de desgaste articular que ainda não comprometeu propriamente a estrutura óssea e gerou-se a necessidade de um recapeamento, né, dessas superfícies articulares. A artroplastia de quadril ainda pode apresentar diferentes tipos de superfícies de carga. Então, como eu falei para vocês, dei alguns exemplos aqui, essas superfícies elas podem ser feitas de metal, de polietileno ou de cerâmica, né? E elas podem fazer uma combinação de superfícies mais duras e mais moles ou de superfícies duras com superfícies duras. Então, pode ser hard on soft, que são componentes femorais e acetabular produzidos em materiais diferentes, né? No caso, geralmente o acetábulo é de polietileno e o fêmur de metal ou de cerâmica, que seria mais duro, ou hard on hard, que seriam componentes acetabular e femoral produzidos pelo mesmo material, e nesse caso, ou de metal ou de cerâmica. E outro aspecto técnico que também é importante para o nosso processo de reabilitação, da gente saber, além da gente saber se a prótese é total ou parcial, e aí a gente saber se existe um procedimento cirúrgico que foi só em uma das extremidades da articulação ou se comprometeu toda a articulação,
né? Se saber se essa artroplastia é total, se ela é cimentada ou não cimentada, que tem relação com o processo de reabilitação e a imposição de carga. Além disso, é importante que a gente saiba, pelo menos de uma forma mais superficial, sobre qual foi a via de acesso e até pela própria cicatriz, né, do procedimento cirúrgico, a gente consegue saber qual a via de acesso que foi realizada aquele procedimento cirúrgico. Então, por exemplo, essa via de acesso ela pode ser uma via anterior, e aí ela dá uma excelente visão, né, acetabular, gera pouca agressão vascular, tá certo? Mas, em compensação, ocorre uma ampla dissecção dos músculos inseridos no ilíaco e uma incidência aumentada de ossificação heterotópica, ou seja, vão existir vários pontos de ossificação que não são no próprio osso. Pode comprometer a função dessas estruturas musculares, por exemplo, né? O nervo cutâneo femoral lateral pode ser lesionado também por essa via anterior. Então, toda vida que um cirurgião vai escolher a via de acesso, né, para que seja feita um procedimento cirúrgico, ele tem que considerar as vantagens, as desvantagens e a individualidade daquele paciente, né? Então, que paciente é aquele, né? Quais seriam a aplicação dessas vantagens e desvantagens para aquele paciente, certo? No caso da via de acesso anterolateral, por exemplo, aí ela dá uma boa exposição acetabular também, uma boa exposição do colo do fêmur, da cabeça femoral. No entanto, nessas vias que têm acesso lateral, elas precisam, né, de uma exposição do mecanismo abdutor, principalmente relacionado a glúteo médio. E isso acaba que pode retardar ou comprometer o processo de reabilitação do ponto de vista da estabilização pélvica, né? Então, entendendo que o componente abdutor, né, da nossa pelve, ele é muito importante para a estabilização pélvica. Então, procedimento cirúrgico realizado por essa via medial, ele tem que ser bastante pensado para que não haja esse tipo de prejuízo. Além de que nessa via o ilíaco também não fica tão bem exposto, né, dificultando aí a visualização pelo cirurgião. Numa via de acesso lateral com osteotomia do trocânter maior, né, que aí seria o caso de tentar evitar ou minimizar, né, os danos relacionados a uma dissecção muscular propriamente dita e realizando essa dissecção óssea, né, a nível de trocânter maior. Então, essa via dá uma ampla exposição do quadril, permite o acesso anterior e posterior do colo femoral, ou seja, permite um amplo acesso para que haja o procedimento cirúrgico, permite o reforço do complexo abdutor por reinserção lateral e distal do trocânter maior, então não existe uma intervenção cirúrgica muscular, mas sim óssea, então aquele componente abdutor ele fica, né, preservado. Mas as desvantagens é porque pode acontecer, né? Geralmente tem uma alta incidência de complicações relacionadas à osteotomia. Então, essa estrutura óssea que foi dissecada, né? E o seu processo de ossificação e consolidação, ele pode estar comprometido, pode ter processos de bursite associados, né? Então, isso pode também prejudicar essa estabilidade pélvica, tá? É importante que seja respeitado esse processo de consolidação, né, do trocânter maior, e por isso esse processo de reabilitação e imposição da carga, ele pode muitas vezes precisar ser retardado até que seja respeitada essa consolidação da osteotomia, e isso pode retardar o processo de reabilitação. Nas vias de acesso posterior, que inclui a posterolateral, posterior, de Kocher e Admur,
né? Elas basicamente, elas têm pequenas diferenças, mas as vantagens e desvantagens são muito semelhantes. As vantagens a gente pode incluir uma ampla exposição posterior do quadril, que geralmente essa via ela não interfere nem lesa o mecanismo abdutor, que é excelente para nós fisioterapeutas que vamos trabalhar muito fortemente nesse componente abdutor de estabilidade pélvica. E uma facilitação de ampliar essa exposição proximal e distal, né? Então dá para ter toda essa visão, tanto proximal quanto distal, da região cirúrgica. E as desvantagens? A gente expõe ali uma região próxima do nervo ciático, então o cuidado é com lesões neurais envolvidas. Um aumento do risco de ossificação heterotópica, meio que o procedimento cirúrgico ele impõe um certo risco, né, dessa ossificação em locais que não são locais propriamente de osso, tá? Como uma forma até de reação do próprio organismo ao excesso de sangramento envolvido no procedimento cirúrgico, e um aumento de índice de luxações das artroplastias de quadril, certo? Então, o médico ele deve considerar, como eu falei, todas essas vantagens e desvantagens e a individualidade do paciente, escolher a via de acesso. Para nós, fisioterapeutas, é importante que a gente entenda não só das vantagens e desvantagens de cada uma das vias, entender também qual o comprometimento, né, especialmente as desvantagens, o que pode ter sido comprometido com aquela via de acesso, para que a gente possa avaliar e, se for o caso, tratar especificamente ou respeitar os processos de consolidação durante o nosso processo de reabilitação. Então, isso é muito importante, tá certo? Então, depois que a gente entende um pouquinho desses aspectos técnicos relacionados à artroplastia de quadril, é importante a gente lembrar que o processo do atendimento fisioterapêutico para um paciente que é elegível para artroplastia de quadril, ele não inicia apenas após a cirurgia, né? Então, o processo de tratamento desse paciente, ele inicia antes mesmo do procedimento cirúrgico, certo? E não só da fisioterapia, mas dos demais profissionais que podem estar envolvidos, né, nesse processo de cronificação, muitas vezes associado à osteoartrite desse paciente, tá certo? Então, no geral, né, de uma forma geral, são indicadas sessões de treinamento e sessões de orientação, sessões relacionadas a esclarecimentos, né, sobre o tema, por volta de 10 dias antes do procedimento, isso é muito relativo, né? Tem alguns protocolos que eles envolvem até 12 semanas antes do procedimento, certo? E elas vão constar de instruções gerais por partes, não só de fisioterapeutas, como eu já falei, mas de enfermeiros, nutricionistas, né? E todos os profissionais que possam estar envolvidos nesse processo de reabilitação desse paciente. Então, a fisioterapia, ela pode tanto apresentar, né, orientar esse paciente, aconselhar esse paciente, primeiro, sobre a necessidade dessa intervenção pré e pós-operatória, pré e pós-cirúrgica. Então, a gente não pode mais impor, né? Nunca pôde, mas cada vez mais o processo de tratamento ele é compartilhado. Então, a gente precisa que esse paciente ele esteja ciente dos benefícios relacionados à sua intervenção e quais esses objetivos que a gente busca atingir com essa intervenção, tanto pré quanto pós-cirúrgica. Uso de dispositivos de auxílio à marcha, então a gente pode também orientar esse paciente sobre o uso desses dispositivos. Primeiro, acostumar esse paciente a entender a necessidade do uso desses dispositivos em um momento inicial, né, pós-artroplastia de quadril, para que ele não se sinta resistente a esses dispositivos. É comum, principalmente se forem pacientes idosos,
né, que é um público grande nesse tipo de cirurgia, né, o paciente está resistente a ficar dependente de um dispositivo de auxílio à marcha, mas que na verdade ele é para ser um dispositivo de auxílio à marcha transitório, apenas numa fase inicial de recuperação desse paciente, né? Orientações gerais sobre os exercícios respiratórios e exercícios gerais que é importante esse paciente fazer, né? A gente vai ver mais na frente que é muito importante que haja uma mudança comportamental, né, nesse paciente já aqui na fase pré-cirúrgica para que ele possa ter um bom processo de reabilitação, certo? E principalmente ensinar esse paciente formas seguras, né, de se transferir das posições, né, de sentado para deitado, de sentado para de pé, de deitado para sentado, para que ele possa não perder o seu processo de independência, tá certo? Então, quanto mais esse processo de reabilitação ele puder ser mantendo a independência desse paciente, mais rápido vai ser esse procedimento, mais rápido vai ser esse processo, tá certo? Então, como eu falei para vocês, esse aqui na verdade, é um protocolo, né? O estudo, o ensaio clínico ainda não foi publicado, tá certo? É um protocolo, se eu não me engano, de 2018. Mas ele é bem interessante, ele é baseado no guideline, na proposta dos guidelines relacionados à artroplastia de quadril, e ele é bem interessante porque ele descreve bem, né, os protocolos eles já servem para isso, para descrever exatamente o que foi feito em cada uma das etapas, tá certo? Então, é um protocolo de atendimento de pacientes elegíveis, né, que estão aguardando aí uma artroplastia de quadril e de joelho. E o que eles propõem para esses pacientes? Eles propõem um programa de 12 semanas nesse processo de espera, o que eu falei para vocês, né? Pelo menos 10 dias, né, de aconselhamento, orientações, né, de treino de alguns exercícios básicos, exercícios domiciliares, para que haja uma proposta de mudança comportamental nesse paciente, mudança de percepção, alteração de crenças. Tudo isso é muito complicado, muito difícil, né? A gente está falando de um estado de cronicidade. O paciente vai colocar aquela prótese, substituir a articulação e vai permanecer anos e anos e anos com aquela prótese. Então, ele é um estado de cronicidade e ele vai precisar também de uma mudança, vamos dizer assim, duradoura de comportamento, né? Por isso que esse protocolo, muito interessante, ele propõe esse estágio pré-cirúrgico mais prolongado e com alguns aspectos bem interessantes que eu vou falar aqui para vocês. Então, durante essas 12 semanas, são propostos uma intervenção de exercícios progressivos combinados com esses aconselhamentos que eu falei para vocês, né? Isso é realizado em grupos, pequenos grupos, né, de no máximo 5 participantes. E 2 vezes na semana de 60 minutos cada um dos dias, tá certo? Então, na descrição a gente pode ver, por exemplo, como que era composto a sessão de exercícios desses pacientes. Então, a gente pode ver que são sessões de exercícios multimodais, né? Então, envolvem tanto componentes aeróbios, quanto componentes de flexibilidade, de mobilidade, envolve também componentes de fortalecimento isométrico e de fortalecimentos isotônicos, tá certo? Então, para cada um dessas modalidades, desses tipos, desses grandes grupos de exercícios, são propostos variações de exercício de acordo com a capacidade, né, de acordo com a amplitude de movimento disponível, de acordo com o processo de independência que aquele paciente ele possui naquela fase antes do procedimento cirúrgico. Então, lembrem, esse paciente ele está indicado para o procedimento cirúrgico de artroplastia de quadril, ele está com a qualidade de vida dele comprometida, se ele for indicado, lembre dos critérios de elegibilidade para ser indicado para um procedimento cirúrgico dessa natureza. Então, ele está com sua amplitude de movimento prejudicada, ele está com a sua funcionalidade prejudicada, mas para cada uma dessas modalidades são atribuídas variações
de exercícios executáveis de acordo com a individualidade desses pacientes. Ainda nesse protocolo, né, como eu falei para vocês, existe o momento do aconselhamento. Então, esse momento do aconselhamento ele é composto por diversos princípios que são muito importantes para que haja uma tentativa de mudança de comportamento desse paciente, entendendo que a partir do momento em que ele tem uma condição crônica, como no caso, né? Nesse caso, são pacientes com osteoartrite, que é o público mais comum da artroplastia de quadril, certo? E também porque eles vão colocar uma prótese, e essa prótese vai permanecer no corpo deles por longos períodos, e eles precisam dessa mudança de comportamento duradoura. Então, existe a necessidade desse processo de aconselhamento. Só que esse processo de aconselhamento não é só você falar no que consiste a artroplastia, não é só você falar quais os benefícios que ele pode ter com o exercício, mas consiste em uma mudança mesmo de paradigma, mudança de comportamento, e fazer essa mudança de comportamento durar na vida daquele indivíduo, o que é mais difícil, gente, nesse processo de reabilitação do paciente crônico. Essa parte é uma parte realmente muito difícil, e é muito interessante quando a gente consegue fazer esse processo de reabilitação multiprofissional, né? Quando a gente tem a ajuda, por exemplo, de um psicólogo que trabalha, né, com essa parte, né, comportamental. É muito interessante para que a gente possa conseguir êxito nesse processo, certo? Então, nesse processo de aconselhamento, tem um componente motivacional, porque ele precisa realizar exercícios e se movimentar e estar disponível, disposto à mudança de comportamento, né? Existe também o fornecimento de informações relacionadas ao risco dele ter um estilo de vida sedentário, né? Aos benefícios da prática da atividade física, mas da prática da atividade física não só o exercício físico, mas a atividade, se manter ativo, ter descansos ativos no seu dia a dia, tá certo? Isso, os benefícios da caminhada regular, né? Estabelecer esse processo de confiança para que haja um início da caminhada regular. Então, é muito comum esse paciente, vocês com certeza já escutaram, não, mas eu não posso caminhar, quando eu caminho dói, né? Então, a gente entender que a caminhada não é só aquela caminhada de 50 minutos, não é só aquela caminhada de 60 minutos, não é só aquela caminhada na praça que tem o piso mais instável. A gente pode começar caminhando 5 minutos numa velocidade baixa, né? Mas que para aquele indivíduo ela vai impor, né, uma percepção de esforço média, tá certo? Pode ser uma caminhada, se ele fizer uso com utensílios de auxílio à marcha, não tem problema, mas é importante que ele adquira esse hábito de realizar essa caminhada, tá certo? Então, perceber a necessidade dessa intenção dessa caminhada regular, trazer isso para o seu dia a dia, se tornar um hábito, como eu acabei de falar, né? Ensinar esse paciente um processo de planejamento do seu dia a dia, da sua semana, para que essa ação, essa atitude, né, ele esteja presente em todos os seus dias, para que tenha um horário reservado para isso. Com esse planejamento facilita que esse paciente ele consiga identificar, né, o melhor horário para ele realizar aquela caminhada com o menor número de barreiras possível. Então dificulta aquela, não tive tempo, não consegui, estava sem motivação, né? Dificulta que a gente tenha essas justificativas para não realizar, né? Incrementar aí um processo de enfrentamento das situações, das barreiras difíceis, né? Não tive tempo, não teve tempo, então qual seria o momento que você vai ter tempo? Vamos fazer esse planejamento. Então, identificar com esse paciente as possíveis barreiras para não realização dessa caminhada, desse exercício, né? E tentar identificar também, junto com ele, a solução dessas barreiras. Como que eu posso transpor essas barreiras para que eu traga esse exercício, essa caminhada para o meu dia a dia, né? Então,
desenvolver a confiança em manter, né, transformar essa caminhada em hábitos, ultrapassar essas barreiras, identificar também o que facilita, o que torna aquele momento da atividade um momento prazeroso, para que esse paciente consiga realizar da melhor forma possível esse momento de caminhada, né? E trazer e desenvolver junto com ele estratégias, formas, horários, né? O exercício de preferência, o que fazer, né? Formas de se vestir, tornar esse momento realmente prazeroso para que esse paciente possa perpetuar com esse hábito na sua vida. Nesse mesmo protocolo, é entregue para o paciente, né, um livreto, um booklet, onde tem algumas e várias instruções, inclusive exercícios de fixação, é bem interessante, certo? Esse artigo eu vou disponibilizar agora no Siga para vocês, né? E aí alguns indicativos ou formas que ele destacou como aconselhamentos, e são coisas fáceis da gente incrementar no nosso dia a dia, né? Então, tentar viver a vida, né, diária da sua própria casa e sair também de casa, né? Fazer paradas ou descansos ativos, né? Então, se você está assistindo TV, você para um pouco, faz uma caminhada, vai até a cozinha, vai até a calçada e volta, certo? Se permanecer de pé, então se você está numa fila de espera, tentar ficar o máximo de tempo possível de pé, né? Tomadas de decisões simples, né? Fazer exercícios de sentar e levantar, né? Tentar fazer a caminhada por pelo menos 30 minutos diários, certo? Fazer exercícios de sentar e levantar, como eu falei para vocês, né? Melhorar a postura no dia a dia, ficar atento a essa postura, certo? Fazer alguns exercícios, né, de push-ups para poder favorecer, né, esse tônus muscular e essa questão postural envolvida, principalmente no idoso, e assim por diante. Então, algumas dicas fáceis de serem incrementadas no dia a dia, que não precisam ser complexas, né? Então, os objetivos, né, dessa atuação pré-operatória, de uma forma resumida, seria melhorar a força e a independência desse paciente, para que ele esteja preparado para um processo pós-cirúrgico, né? Melhorar aí também, né, esse estado de alerta do corpo desse paciente, também para que ele possa responder melhor ao pós-operatório, certo? Melhorar, né, a performance em geral desse paciente, né, para que ele consiga, né, ter um breve e bom processo de recuperação pós-operatório, melhorando assim a sua motivação, favorecendo o processo de reabilitação em si, e principalmente manter e melhorar a sua função, né? Fazer com que esse processo de recuperação ele seja um processo menos doloroso, com maior qualidade de vida, com maior independência, com maior funcionalidade, com maior confiança. Na medida em que ele vai se sentindo melhor, até mesmo no pré-operatório, ele confia mais no processo pós-operatório, né? E quando a gente, né, já existem estudos que mostram que a confiança do paciente no tratamento que ele está sendo submetido, que ele está desenvolvendo junto com o fisioterapeuta, ela é um dos pontos que favorece o processo de recuperação. Então, favorece os desfechos e, principalmente, que reduz o tempo de recuperação. Então, isso pré-operatório, né? Então, quando o paciente é submetido ao processo de artroplastia do quadril, muitas vezes ele chega para a gente apenas no pós-operatório, né? Então, no processo de avaliação fisioterapêutica, né, alguns aspectos vão ser iguais aos pós-operatórios que nós já estamos acostumados a ver, né? Então, a gente vai colher toda essa história pré-operatória desse paciente, né? Os critérios que foram considerados para que seja elegível para o procedimento cirúrgico e, principalmente,
quais os objetivos desse paciente com o procedimento cirúrgico, o que ele não conseguia realizar antes da cirurgia, que agora depois da cirurgia é importante para ele realizar, né? Qual é o principal objetivo dele de ter feito o procedimento cirúrgico e agora no processo de reabilitação? Quais as atividades, né? Quais as interações sociais que ele precisa ou que ele não consegue e que ele precisa realizar. Isso é muito importante da gente entender no nosso paciente para que o objetivo ele não seja um objetivo apenas fisioterapêutico, mas um objetivo do paciente através da fisioterapia, né? Então, identificar o nível de atividade que o paciente tinha antes do procedimento cirúrgico, né? Para que a gente possa incrementar esse nível de atividade. Na fase pós-cirúrgica que o paciente se encontra, a gente precisa identificar a via de acesso que foi utilizada no procedimento da artroplastia, assim como o tipo de artroplastia que foi realizado, o posicionamento antálgico observar através da inspeção e posições de proteção daquele paciente, porque muitas vezes esse posicionamento de proteção desse paciente, ele se dá por uma proteção inconsciente, através de crenças. Se eu fizer assim, a minha articulação pode sair do lugar, né? Se eu fizer assado, pode doer, né? Então, às vezes, isso se dá muito mais por crenças do que por estar sentindo algo na vida real. Então, a gente precisa entender quais são esses posicionamentos para que a gente possa avaliar e saber se realmente existe algo que está favorecendo esse posicionamento antálgico de proteção ou se existe também, e a gente vai precisar fazer um trabalho sobre essas crenças do paciente, né? Sobre esse medo do movimento que está envolvido aí no pós-cirúrgico. E avaliar o uso da musculatura acessória para a realização dos movimentos de membros e a manutenção da postura, se ele está fazendo os movimentos, né, com muita compensação, outros músculos participando. Avaliar se existe a dor e como que é essa dor, qual a intensidade dessa dor, quais os aspectos qualitativos voltados para essa dor, quando que ela melhora, quando que ela piora, né? Aspectos sensoriais a gente precisa avaliar, principalmente quando a gente sabe a via de acesso cirúrgica, né? A gente tem uma identificação de quais as possibilidades de lesão neural e a gente precisa avaliar para saber da integridade desse processo neural. Avaliar a mobilidade pela quantidade e pela qualidade do movimento, né? Então, teoricamente, a articulação está totalmente livre, porque é uma articulação artificial. Então, ela teria toda a amplitude de movimento. Então, a gente precisa fazer com que, desde o primeiro dia, esse paciente permaneça com essa amplitude de movimento, né? A quantidade, mas também a qualidade do movimento, que vai envolver aí a função muscular. Então, avaliar também a força dessa musculatura. E avaliar, saber desse paciente as atividades de interesse, o que ele tem dificuldade, como eu já falei anteriormente, o que ele gostaria de realizar. É importante, nesse processo de avaliação, né, que a gente faça uso de instrumentos validados, de instrumentos confiáveis para esses pacientes, certo? Então, uma possibilidade seria o questionário sobre dor e atividades de vida diária voltado para o quadril, que seria o Harris Hip Score, tá certo? Então, é uma possibilidade que ele vai avaliar a dor, função, amplitude de movimento articular, marcha e deformidades relacionadas ao quadril, tá? Associado a isso, a gente pode aplicar a escala funcional específica, né? Que eu já falei algumas vezes para vocês, que é aquela escala onde a gente pede para o paciente enumerar 3 atividades que ele não realiza ou está com muita dificuldade de realizar, por conta, nesse caso, do procedimento cirúrgico, né, ou da dor que ele sentia no quadril, por causa da alteração no quadril, e ele vai quantificar de 0 a 10 qual é o grau dessa dificuldade. E aí, com o passar do tempo de reabilitação, você solicita que esse paciente faça novamente essa escala para que a gente vá avaliando se nós estamos caminhando no sentido do objetivo do paciente. Outros testes, em geral, eles são bem-vindos também nesse paciente, já que as transferências, elas são muito importantes para a independência do paciente, especialmente idoso. Então, a gente pode avaliar essas transferências, né,
através do TUG, né? E pode avaliar também, no caso do paciente idoso especialmente, o teste de caminhada, o teste de velocidade da marcha, né? Porque ele pode ser um indicador também de declínio funcional nesse idoso. Nesse estudo, né, de guideline de prática clínica para fisioterapia em pacientes com osteoartrite de quadril e joelho, ele fala de todas as fases da osteoartrite. Uma fase inicial, uma fase intermediária e uma mais tardia, que é a necessidade de uma artroplastia, por exemplo, de quadril. Nesse estudo, ele indica que é importante a gente avaliar esse paciente através de um instrumento de confiança específico para o paciente, né? Avaliar também a dor através da escala numérica de dor, utilizar scores que avaliam a incapacidade do quadril, relacionada ao quadril, e também realizar, por exemplo, um teste funcional como o teste de caminhada dos 6 minutos, para avaliar aí essas transferências, né? A marcha do paciente, assim por diante. Bom, paciente realizou ou não tratamento pré-cirúrgico, foi indicado realmente para artroplastia de quadril, realizou o processo de avaliação com você, né? Usando todos esses passos, a avaliação física, de mobilidade, de força, avaliação das crenças, utilizando algumas avaliações funcionais da própria incapacidade, a escala específica do paciente, avaliou dor, enfim, tudo que a gente já falou. E agora, né? Então, é importante que a gente não se descuide desses cuidados iniciais, né? Que são comuns muitas vezes para todos os profissionais da saúde que estão acompanhando aquele paciente. Então, por exemplo, se esse paciente teve uma via de acesso posterolateral, a gente deve sim sugerir que ele evite, né, flexões de quadril máximas, né, acima de 90 graus, e mantendo assim uma abdução mínima com rotação interna. Se essa via de acesso foi lateral ou anterolateral, é importante evitar a extensão máxima de quadril, né? Rotações externas máximas, a adução mais que a linha média, né? Para quê? Para que essa prótese ela possa sofrer um processo de reabilitação, né? De consolidação, de osteointegração alinhada, certo? Então, nas primeiras 24 horas, a gente deve atentar para consequências ou alterações que podem acontecer em pacientes que passam por processos cirúrgicos, né, maiores, como possibilidade de trombose venosa profunda, de processos infecciosos, embolias pulmonares, efeitos nocivos da própria imobilização desse paciente no leito, né? Além disso, a gente, nesses primeiros momentos, já deve tentar manter o máximo possível da independência funcional desse paciente, com a supervisão mínima ao deitar, ao levantar da cama, ao sentar e assim por diante, e orientações para o uso do dispositivo de auxílio à marcha. Se esse paciente fez um processo de tratamento pré-operatório, isso tudo já vai estar muito adiantado. Agora ele vai colocar em prática, com uma certa supervisão sua, o que já foi mencionado na primeira parte do tratamento antes do procedimento cirúrgico. Orientações de exercícios domiciliares leves também podem ser feitas, não? Então, existem, né, uma série de exercícios que esse paciente pode conseguir realizar sozinho, né? E principalmente, volto, né, bater na mesma tecla, se ele passou por um tratamento, uma intervenção pré-operatória, porque aí já foram ensinados uma série de exercícios que ele pode estar realizando em casa e que ele vai voltar a colocar em prática esses exercícios, né? Então, existe até um estudo meio recente, acho que 2019, que ele questiona, ele fala assim, a fisioterapia formal, né, ou supervisionada, ela não é necessária para o paciente de artroplastia de quadril, né? Ele é bem enfático no título desse artigo e causa um certo impacto, mas lá no estudo dele, ele encontrou
que pacientes que realizavam exercícios domiciliares sozinhos e pacientes que realizaram exercícios supervisionados por um fisioterapeuta tinham benefícios semelhantes para a função, para a dor e assim por diante, né? Então, a importância da educação, aconselhamento, né, desse paciente em algum momento para que ele possa realizar esses exercícios domiciliares também de forma independente, né? Ou pelo menos que ele encontre o fisioterapeuta 1, 2 vezes na semana e que nos demais dias ele tenha essa independência, né? Esse empoderamento, que é a palavra da vez, para que ele tome conta da sua própria saúde. Agora, a gente precisa entender que não é todo paciente que vai ter condições de fazer isso, né? Existem subgrupos de pacientes, existem os pacientes que realmente se conscientizam, né? E tem essa proatividade e motivação para fazer esses exercícios domiciliares, precisando de pequeno auxílio ou nenhum, né? E existem aqueles pacientes mais dependentes, aqueles pacientes que vão demorar mais para entrar nesse ritmo do exercício domiciliar ou não vão entrar, e esses vão precisar da supervisão do fisioterapeuta constante. Nesse processo de intervenção também, o fisioterapeuta ele pode fazer uso, por exemplo, de uma bicicleta ergométrica, que ela é bem interessante, porque você pode regular, né, o selim da bicicleta e você pode atribuir a isso grandes, médias ou pequenas amplitudes de movimento, dependendo da fase de reabilitação que o paciente esteja, certo? E não tem a carga, o suporte de peso do corpo do paciente nesse primeiro momento, e isso pode ser bem interessante para a manutenção da ADM. Exercício de fortalecimento muscular como um todo, principalmente exercícios estabilizadores pélvicos, né, estabilizadores de tronco como um todo. É muito importante para que esse paciente possa manter essa prótese alinhada e ter um bom processo de recuperação. Exercício de suporte de peso corporal, isso vai ser progressivo, né, vai depender do tipo de prótese que foi colocada nesse paciente e vai ser um processo progressivo, de uma forma mais precoce em uns, de uma forma mais tardia em outros. Exercícios domiciliares são muito bem-vindos, como eu falei para vocês, a ação desses exercícios domiciliares, ela já é comprovada, né? E a fisioterapia aquática, por ter aí esse suporte de peso natural, né, pelo empuxo da água, pode ser muito bem-vinda em muitos desses pacientes, que vai facilitar esse processo, né, de mobilidade articular e também pode favorecer esse processo de suporte de peso progressivo. Então, por exemplo, esse paciente inicia numa profundidade da piscina, né, mais profunda, no início, um processo de caminhada, e aos poucos ele vai caminhando para regiões mais onde a piscina é menos profunda ou mais rasa, né, onde tem o maior suporte de peso, até que ele vai conseguir fazer essa caminhada, né, fora da piscina, sem suporte, né? Então, lembrando, né, vocês ainda já estão passando aí por fisioterapia aquática, ou passaram no semestre passado, né? E aí vocês podem lembrar, né, dessas propriedades da água que favorecem assim esse suporte de peso. Alguns exemplos de estudos, né, que propuseram alguns protocolos de fisioterapêuticos, né, de exercícios para pacientes pós-artroplastias de quadril, né? Então, esse, no caso de 2009, propôs fisioterapia diária, incluindo tanto mobilização, como exercícios gerais, como prática das transferências, né? No primeiro dia de pós-operatório, os exercícios eles foram inicialmente registrados na posição supino, paciente deitado, e envolvendo movimentos ativos de tornozelo, joelho, quadril, tá? Além de contrações isométricas relacionadas a essas articulações. Exercícios na posição de pé e reeducação da marcha foram adicionados gradualmente. Processo de educação também foi importante, o aconselhamento que a gente vem falando aqui, né? Além de evoluir depois para outros passos seguintes no processo de recuperação. Um outro estudo de 2012 também propôs
intervenção fisioterapêutica, né, com 12 atendimentos para os pacientes pós-operatório de artroplastia de quadril durante 3 meses. E cada sessão durava em torno de 70 minutos e os participantes eles se exercitavam em pequenos grupos também. Então, vejam que nesses processos crônicos a tendência é que esses pacientes eles se empoderem mesmo do seu processo de reabilitação, né? Então, a gente tem que entender que quando a gente propõe uma reabilitação em pequenos grupos para esse paciente, é uma reabilitação que requer maior independência e atitude desse paciente do que um atendimento individualizado, né? O programa de exercício, nesse caso, ele tinha como objetivo um treinamento da funcionalidade neuromuscular, de uma forma geral, né? Por muitas repetições de diferentes tarefas e atividades. Então, era um processo de reabilitação voltado para a função mesmo. Então, sentar e levantar, levantar a perna estirada, certo? Subir e descer de step e treinos de unipodais de equilíbrio e assim por diante. Claro, de uma forma progressiva, caminhadas, alongamentos, né? Treino com bola e assim por diante, tá? E por fim, né? Os exercícios de pós-operatório da artroplastia de quadril, né? Nesses artigos que eu mencionei para vocês, e especialmente nesse que está aqui nesse trabalho, a eficácia do exercício para melhorar desfechos funcionais em pacientes, né, na artroplastia total de quadril. Então, quais são esses benefícios? Então, esses exercícios, eles aumentam a força dos músculos do quadril, especialmente, diminuem a dor pós-operatória de forma precoce, quando comparado a outros pacientes que não realizaram esses exercícios, e tem uma grande melhora de função também de forma mais precoce do que esses outros pacientes que não realizaram os exercícios, né? E também nesse estudo foi visto que os exercícios resistidos são importantes para aumentar a velocidade da marcha, né? É importante a gente lembrar que a velocidade da marcha, como já falei anteriormente, é um marcador de declínio funcional em idosos, que é muito importante a gente manter esse idoso com uma boa velocidade da marcha. Depois, quando for em geriatria, a gente vai ver, né, os pontos de corte específicos dos testes de velocidade da marcha, mas é importante que esse paciente ele tenha uma velocidade mínima, né, de realizar a sua caminhada no seu dia a dia, né? Isso é importante para a gente ter uma ideia, né, do seu envelhecimento funcional, certo? E esse artigo ele mostra que não só o treino da marcha em si, não só treinos aeróbicos, mas exercícios resistidos favorecem esse incremento na velocidade da marcha, o que é algo muito interessante e muito bom para a gente refletir, né? Então, durante muito tempo, e a gente sempre fala que o treino da caminhada, ele favorece esse treino da marcha como um todo, e é uma verdade, tem alguns artigos que mostram que a melhor forma da gente reabilitar a marcha é treinando a própria marcha, mas nesse artigo ele mostra que para esses pacientes com artroplastia de quadril, que tem esse comprometimento muscular, que teve intervenção cirúrgica nessa região, né, os exercícios resistidos para esses músculos do quadril são muito importantes para que haja um incremento da velocidade da marcha. Certo, gente? Eu espero que vocês tenham ficado num processo meio lógico e claro sobre a artroplastia de quadril, né? Essa é a intenção. Em caso de dúvidas, eu estou sempre disponível, então vocês podem entrar em contato comigo, né? E eu acho que a mensagem de hoje é essa: permaneçam no controle, né? Então, assim, quando a gente fala de processos crônicos, especialmente, o que a gente tem que fazer é que o paciente se sinta dessa forma, que ele se sinta no controle da situação, que ele veja que ele precisa estar no controle da situação para que a situação tenha realmente um controle. Até a próxima!